Olá, caros alunos e alunas do curso de formação de Informática Acessível do CAP Teresina, Piauí. Sou o professor Aristóteles de Informática Acessível e no nosso módulo sobre Jogavox vou ensinar a vocês como criar um jogo no formato quiz, isto é, jogos de perguntas e respostas, utilizando a ferramenta Jogavox através de roteiro. Então, primeiro passo a se fazer para se construir esse jogo, é você criar uma pasta dentro do jogo, dentro da pasta Jogavox. Então, como já explicado para vocês, você sabe que vai no disco local C, Invox, a pasta padrão do DOSVox é a pasta treino, esta pasta. Mas nós vamos utilizar a pasta Jogavox, que é a pasta padrão do Jogavox, que é onde está os jogos criados no Jogavox. Você entra nessa pasta, duplo clique. E aqui, para quem sabe criar, pode vir aqui e criar uma nova pasta, certo? Quem é deficiente visual, que utiliza um leitor de tela, pode também criar essa pasta através da opção Ctrl Shift N, cria uma nova pasta, Ctrl Shift N, criada nova pasta. Mas nós vamos utilizar o próprio DOSVox para poder criar essa pasta. Eu vou excluir essa pasta aqui. Nós vamos criar um jogo, então vamos acionar o DOSVox, Ctrl Alt D. Sistema DOSVox, versão 4.5. Bom dia, DOSVox. O que você deseja? Vamos escolher a opção Apertar o teclado. Subdiretórios. S. Subdiretórios. Subdiretórios. Use as setas para selecionar. Depois tecle sua opção. Acadêmicos. Primeiro nós vamos mudar o subdiretório padrão. Então você clicou a opção S de subdiretório, seleciona S novamente. Ok, troquei diretório de trabalho. Continue selecionando ou tecle ESC. Agenda. E vamos selecionar nosso diretório padrão, vai ser CDMP3. Jogavox. Colossal. Cruzadas. E-mail. Fichar. Fontes. Istvot. Jogavox. E dê Enter. Opção OK. Troquei diretório de trabalho. Continue selecionando ou tecle ESC. CAP. Mas primeiro vamos criar um outro diretório, um subdiretório dentro do diretório Jogavox. Então para isso vamos retornar, dar um ESC. DOSVox, o que você deseja? E vai na opção discos. Editar texto. L. Ler texto. I. Imprimir. A. Arquivo. D. Discos. Discos. O que você deseja? T. Selecionar diretório de trabalho. D. Escolher disco. V. Voltar ao último. E. Verificar espaço. F. Formatar. I. Informar. C. Criar novo subdiretório. Vamos escolher a opção Criar novo subdiretório. Então, dê Enter. C. Nome do diretório a criar. Lembrando que seleciono essas opções com as setas verticais. Nome do diretório a criar. Então vamos criar vou botar o nome do diretório DOSVox, que vai ser o nosso jogo. Vai falar um pouquinho, são 3 perguntazinhas sobre DOSVox. Então bora lá. DOSVox. Dê Enter. Ok, criei o diretório. Ele vai ser o novo diretório de trabalho? Sim ou não? Ele vai ser o nosso novo diretório de trabalho. Sim. DOSVox, o que você deseja? Agora nós vamos criar o nosso roteiro. Nós vamos criar o roteiro utilizando o Edvox, o editor de texto do DOSVox. Edvox, carregando o dicionário. Qual o nome do arquivo? Vamos colocar o nome do arquivo sendo roteiro. DEIRO DOSVox.
Dê Enter. Quando você dá Enter, ele já salva automaticamente dentro do diretório padrão, que é o diretório c:/invox /jogavox /dosvox. Arquivo novo. Então, nós vamos criar o nosso roteiro agora. Então, primeiro vai ser, o nome do nosso jogo vai ser os dados gerais do jogo. Então, vamos botar assim: conhecendo o DOSVOX DOSVOX. criador do jogo. A pessoa que criou o jogo não precisa botar a palavra criador. Vamos botar só o nome, por exemplo. E-R-O R-O-F ponto P R-O-F ponto A R-I-S-T-O-T-E-L-E-S M E-S-E-S. Outra linha. Agora nós vamos criar, porque vocês sabem que o Jogavox ele funciona com lugares, né? E dentro desses lugares tem slides. Dentro dos lugares tem slides. Então, para quando for importar esse roteiro no Jogavox, para ele entender o que é o lugar e para ele entender o que é um slide, você tem que botar hífen, significa lugar, e asterisco significa slides. Então nós vamos primeiro criar um lugar chamado capa. Hífen Em torno de uns 30 hífens. Dê Enter. E coloco o nome do lugar. Eu prefiro colocar em letra maiúscula, nome capa. CAPA. E vou criar dentro desse lugar capa. Sempre deixa uma linha em branco entre o texto e a delimitação, no caso, o símbolo, o sinal que identifica lugar e slides. Vou criar um slide dentro desse lugar capa. Asterisco. Dou um Enter e vou escrever nessa capa. Eu vou colocar o valor, o que vai ter nessa capa. Por exemplo, o jogo fala sobre DOSVOX. Então vou botar aqui. S E A B E M I N D O A O Q U I C E O R D O S V O X. Seja bem-vindo ao Key sobre DOSVOX. Linha Vamos nova. criar outro lugar. Hífen. Linha nova. E vamos criar o nome do lugar chamando de pergunta. P Caps E R G U N A 01. Pergunta 1. Linha nova. Linha nova. Aí eu quero que Asterisco. o sintetizador de voz, né? Linha nova. Vou criar dentro desse lugar pergunta, eu vou criar um slide que vai ter a pergunta. Então vou botar pergunta. E R G U N Del. T Del. Caps Lock desligado. P E R U N D A 01. Pergunta 01. Linha nova. Dá um Enter, vou organizar do meu gosto. Aí eu vou perguntar. Q U A I S Quais O S P R O G R A N A S quais dos programas A B A I X O abaixo E U M é um linha nova E I T O R leitor D E T E A de tela. dois pontos. Linha nova. A Alternativa A. Ponto. Del. Ponto. Botar Fecha parênteses. parênteses. Botar N. V D A Linha nova. Alternativa B. Sublinhado. Del. Sublinhado. Fecha parênteses.
W Del. O R D Linha nova. C Fecha parênteses. P A I N T Linha nova. Já criei a minha primeira pergunta, o slide, né? O texto que vai ter no slide. Agora eu vou Linha criar um outro lugar. Hífen. Então, uns 30 itens. Linha nova. Aí eu vou botar acerto. A C E R T O. Você pode criar um acerto para cada pergunta, mas eu vou criar só um acerto, um lugar acerto e um lugar erro, que ele vai servir para todas as perguntas. Linha nova. Linha nova. Vou Asterisco. criar um slide nova. dentro desse lugar acerto. Vou colocar P A R A B. Del. Del. É a S. Exclamação. Parabéns! parabéns. Aí agora eu vou criar um lugar, um lugar chamado erro. E R R O. Vou criar um slide Asterisco. com a seguinte mensagem: V O C S você R R O U. Exclamação. Q U E P E Del. N A. Exclamação. Fim do texto. Você errou. Que pena. Aí agora vamos criar um outro lugar com a nossa segunda pergunta. P E R G U N A 02. Um slide Asterisco. que vai ter a pergunta. P E Del. E E R G U N A 02 U A L Del. Del. A Del. U U A L O E D I D O R D E T E X D O D O S I S T E A. D O S V O X Interrogação. A Fecha pa- P P T V O X B fecha parênteses. E D I V O X C Fecha J O G A V O X hífen. Vou colocar agora outro lugar com a terceira pergunta. Lembrando que eu vou utilizar o acerto e erro para todas as perguntas. Lugar acerto e erro. 03 asterisco. P E R U N D A 03 U Del. U A L E O P R O G R A N A U T I L I C A D O N O D O S V O X P A R A A C E S A R P G I N A S D A I N D E R E T. Dois pontos. A Fecha J O A V O X B fecha P A P O V O X C fecha W E B V O X E agora que nós já colocamos
Já criamos nossas 3 perguntas, o lugar de acerto e o lugar de erro. Nós vamos colocar agora, criar um lugar chamado fim. D, Del. D, F, I, M, E vamos criar um Aquele- slide nesse lugar fim com a mensagem. F, I, M, D, O, Fim J, O, G, do O. jogo. Fim do jogo. Ok? Então nós já Fim temos do jogo. já temos o nosso Início do texto. Conhecendo dos votos. roteiro criado. Agora nós vamos dar um ESC para sair do Edvox e salvar. Confirma a saída, sim ou não? S, Quer salvar o arquivo, sim ou não? Sim. S, Arquivo gravado. Fim do Edvox. DOSVox, o que você deseja? Agora nós vamos abrir o JogaVox. Então bora lá. J de jogo, J, Qual a letra do jogo? J de JogaVox. J, JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão, 2, 4, beta 3. opção, jogar, criar ou editar. Então nós vamos criar. Jogar, criar. Informe o nome do diretório a criar para o jogo. Lembramos que nós já criamos o diretório anteriormente, foi o primeiro passo. Então vamos escolher esse diretório. Escolha uma pasta de jogos com as setas. Cap, Cat1. Dos votos. 2 Vox. Diretório já existia, posso reusar? Sim. S, Informe o nome do novo jogo. Vamos botar I, U, I, C, quiz S, O, sobre D, O, S, V, O, X, DOSVox. Arquivo gravado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção? Então B, agora editar nós dados vamos gerais. importar o nosso jogo criado anteriormente. C. Configurar a apresentação. Escolher a opção R, importar um roteiro. R. Importar o roteiro. Informe o nome do roteiro, .txt. Lembra do roteiro que nós criamos no Edvox? Só selecionar com as setas o roteiro. Roteiro dos vox.txt. Dá Enter. Dados gerais serão alterados. Confira. Nome do jogo. Conhecendo dos votos. Autor. Professor Aristóteles Menezes. Data de criação. 28 de junho de 2013. Versão. 0. Data da versão. 28 de junho de 2013, sexta. Então, a primeira opção você já pode alterar os dados gerais do jogo, como o nome do jogo, o autor, a data da criação, a versão, a data da versão. É nessas opções, nesse lugar, dados gerais, onde se você for atualizando o seu jogo, você vai mudando a versão dele. Aqui eu vou botar um comentário. Comentários. 1. Jogo O, G, O, T, U, T, O, R, I, A, L, jogo tutorial. Então vou dar um ESC, Confirma as alterações. S de sim. S, Roteiro carregado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção? Então, se eu selecionar a segunda opção, C. Configurar a apresentação. configurar a apresentação, dá Enter. Imagem de fundo. Eu posso mudar a imagem de fundo do meu jogo, Fonte do texto. a fonte Arial. do texto, no caso está Arial. Se eu apertar F9, ele me dá as outras opções de fonte. O tamanho, 24. se você tiver um aluno que tenha baixa visão, se você está fazendo um jogo para este aluno, você pode alterar o tamanho da fonte. Negrito. Não. Bota em negrito, Cor do fundo. cor do Preto. fundo, Cor da letra. Branco. cor da letra. Aleatório. Não. Narrando. Sim. Então não vou alterar nada, vou dar um ESC. Confirma as alterações. S, Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção? Então a outra D. opção Editar dados gerais. vai ser importar mídias para o jogo. Então vou escolher com as setas importar mídias para o jogo. Ou então na opção I, importar mídias para o jogo. I. Importar mídias para o jogo. Dê Enter. Importando mídias para o jogo.
Escolha uma pasta de mídias com as setas. Efeitos. Vamos escolher, tem duas opções, efeitos Fundos. e fundos. Efeitos. Escolher efeitos, vou botar só um som para o acerto e um som para o erro. Use as setas e a tecla mais para selecionar os arquivos. Depois tecle Enter para iniciar a cópia. F9 exibe o arquivo. Alarme VAV. Então você vê com tudo explicadinho. Se você escutar o áudio e ver o que está escrito na tela, você consegue fazer sozinho o seu jogo. Então bora escolher um áudio aqui para o acerto e um áudio para o erro. O áudio do acerto eu quero as palmas, para o erro eu quero uma bomba. Você tem, no caso assim, com as setas ele vai selecionar os áudios que estão disponíveis dentro da pasta. Alarme 2 VAV. Alarme 3 VAV. Se você quer saber que som é esse, que tipo de alarme é esse, você tecla F9 para poder saber. Aí ele toca qual é o som que está. Se você quer selecionar, você escolhe, é esse som que eu quero, a tecla de mais. Tecla mais. Aí ele vai selecionar os arquivos. Eu já sei que o arquivo chamado clap.wav é o som de palmas. Então eu vou selecionar. Alarme 3 VAV. Alarme 4 VAV. Caralarm.vav. Shoir.clap.vav. Aí eu vou selecionar com mais. Clap.vav. Sonzinho, quer dizer que está selecionado. Para quem enxerga, fica verde. Click.vav. Vou escolher agora Explode, um som chamado Explode. Eatric.vav. Explode 1 VAV. Explode 1 VAV, vou selecionar com mais. Explode 1 VAV. Agora eu quero copiar esses arquivos para dentro da pasta do jogo. Então dou Enter. 2. Arquivos copiados. Continue selecionando. Explode 1 VAV. Já selecionei, não quero mais, dou um ESC para sair. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção? D. Vamos lá. Editar dados gerais. Vamos entrar no editar os lugares do jogo, que é onde está dentro. Lembrando que dentro dos lugares é que onde estão os slides do jogo. Então bora lá. C. Configurar a apresentação. E. Editar os lugares do jogo. Dá Enter. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 1. Capa. Aí tem as teclas F9, só apertar F9. Então você apertando F9. E. Inserir novo lugar. Nós vamos visualizar o que tem nesse lugar, a capa. Editar. R. M. S. V. Visualizar. Seja bem-vindo ao Que Sobre dos Vox. Dá Enter. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 1. Capa. Então você viu que o lugar capa tem um slide. Seja bem-vindo. 2. Pergunta 01. Pergunta 01. Quais dos programas abaixo é um leitor de tela? A. NVDA. Word. C. Paint. Aperte Enter. Tá ok. Editando os lugares do jogo. 3. Acerto. Visualiza. Parabéns. Aperte Enter. 4. Erro. Você errou. Que pena. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar. 5. Pergunta 02. Estou sempre selecionando para ver se está ok o lugar com a letra V, a tecla V, né? Pergunta 02. Qual editor de texto do sistema dos Vox? A. Edvox. B. Edvox. C. Joga Vox. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. 6. Pergunta 03. Pergunta 03. Qual é o programa utilizado no DOSVox para acessar páginas da internet? A. JogaVox. B. PapoVox. C. WebVox. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. 7. Fim. Fim do jogo. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 7. Fim. Vou retornar ao lugar capa. 1. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Capa. Vou teclar F9. E inserir novo lugar.
E vou escolher a opção executar a partir daqui. Vou ver como é que está nosso jogo. X. X. Executar a partir daqui. Seja bem-vindo ao Qui sobre DOSVox. Lembrando que para poder passar de um lugar para o outro é com a tecla Enter. Para passar de slides para o outro é com as setas. Se eu apertar a seta, ele não vai passar nada. Ó. Seja bem-vindo ao Qui sobre DOSVox. Vai só estar repetindo. Ó. Seja bem-vindo ao Qui sobre Agora, DOSVox. se eu apertar Enter, ele vai passar para o outro lugar do jogo. Pergunta 01. Quais dos programas abaixo é um leitor de tela? A. NVDA. B. Word. C. Paint. Se eu digitar qualquer letra, deixa eu ver, B, que não é a correta, B. dou um Enter, Parabéns. ele vai para o lugar, parabéns, que ele está indo linear, indo do lugar 1 para o lugar 2, para o lugar 3 e assim sucessivamente. Dá Enter e ele vai assim continuar nessa mesma sequência. Você errou. Que pergunta 02. Qual o editor de texto do pergunta 03. Qual é o programa o fim do jogo? Aí você vê que não Fim tem. do jogo. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. Não- Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 1. Capa. Você notou que não tem uma lógica. Assim, se a pessoa acertar a pergunta 1, ele vai para o lugar acerto. Se ele errar, ele vai para o lugar erro. Ok? Então vamos lá editar, fazer essa lógica do jogo, né? Adicionar essa lógica do jogo. Então tecla F9. I. Inserir novo lugar. E. Editar características do lugar. R. Remover lugar. No caso é a pergunta 1. Então vou voltar a dar um ESC e selecionar a pergunta 1. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Joga D. C. E. Editar os lugares do jogo. Editando os lugares do jogo. 2. Pergunta 01. Tecla F9. I. Inserir novo lugar. E. Editar características do lugar. Bora lá. Dá Enter. Editando lugar. Nome. Pergunta 01. Categoria. Imagem de fundo .jpg. Mídia de fundo. Cor do Selecionando a opção com as setas. fundo. Cor da letra. Branco. Pontos ganhos ao chegar. 0. Não vou colocar a pontuação do jogo. Resposta esperada. No caso, a resposta da pergunta 1 é a letra A. Então, vou botar aqui A. Ou então, se o usuário quiser digitar a palavra NVDA, a gente pode botar múltiplas respostas. Então, você pode separar com a barra. Barra vertical. Você pode colocar N. Del. N. NVDA. E Barra pode vertical. botar outra opção também, seria NVDA. Aí escolhemos as opções. Se ok, que lugar? Se ok, que lugar? Qual lugar? Para onde ele vai se ele acertar a pergunta? Ele vai para o lugar acerto, não é isso? Se tecla F9 aparece os lugares que tem no jogo. Capa. Vamos escolher Pergunta 01. Acerto. o lugar acerto. Dá Enter. Se ok, que lugar? Acerto. Se ele errar, Se erro, que lugar? ele vai para qual opção, para qual lugar? Capa. Pergunta 01. Acerto. Erro. Ele vai para o erro. Se erro, que lugar? Erro. O jogo, aí outra opção. Jogo termina aqui? Não. Não. Então já fizemos nossas alterações. Vamos apertar ESC Confirma as alterações? e salva. S. 2. Pergunta 01. Ok. 3. Acerto. Vamos agora para a opção acerto. Quando ele apertar Enter no acerto, ele vai para a pergunta 2. Então vamos lá. F9. I. Inserir novo lugar. E. Editar características Editar do as lugar. características do lugar. Editando lugar. Nome. Acerto. Categoria. Imagem de fundo .jpg. Mídia de fundo. Cor do fundo. Cor da letra. Branco. Pontos ganhos ao chegar. 0. Resposta esperada. Não vamos colocar nenhuma resposta esperada. Se ok, que lugar? Se ok, que lugar, né? Ele dá um Enter, então ele vai para qual Capa. pergunta? Perguntas. Acerto. Erro. Pergunta 02. Pergunta 02. Se ok, que lugar? Pergunta 02. E se ele Se errar erra, que também,
ele vai para a pergunta 2. Então F9. Capa. Pergunta a ser erro. Pergunta 02. Se erro, que lugar? Pergunta 02. Jogo termina aqui? Não. Não, o jogo não termina aqui, tá? ESC. Confirma as alterações? Sim. 3. Acerto. 4. Erro. Vamos editar agora o erro, editar, F9. I. Inserir novo lugar. E. Editar características. Editar as características do lugar. Editando lugar. Nome. Erro. Categoria. Imagem de fundo. Mídia de fundo. Cor do fundo. Cor da letra. Branco. Pontos ganhos ao chegar. Resposta esperada. Se ok, que lugar? Capa. F9, vamos escolher Erro. Pergunta 02. Se ok, que lugar? Pergunta 02. Se erro, que lugar? Também Capa. pergunta A ser 02. erro. Pergunta 02. Se erro, que lugar? Pergunta 02. Jogo termina aqui? Não. Não. Confirma as Salva. alterações? 4. Erro. 5. Pergunta 02. Pergunta 02. Vamos editar. Pergunta 02. F9. I. Inserir novo lugar. E. Editar as características. do lugar. Dá Editando Enter. lugar. Categoria. Imagem de fundo. Mídia de fundo. Cor do fundo. Cor da letra. Pontos ganhos ao chegar. Resposta esperada. Resposta esperada da segunda questão é a letra B. B. Del. B. Aí ele pode Barra também vertical. escrever a palavra Edvox. E. D. I. V. O. X. Se ok, que lugar? F9. Capa. Pergunta. Acerto. Acerto. Se ok, que lugar? Acerto. Se erro, que lugar? Capa. F9. Erro. Erro. Se erro, que lugar? Erro. Jogo termina aqui? Não. Não. Confirma as Confirma as alterações? alterações. 5. Pergunta 02. 6. Pergunta 03. I. F9. Inserir no editar, editando nome, categoria, imagem, mídia de fundo, cor do fundo, cor da letra, pontos ganhos ao resposta esperada. Da pergunta 3. Resposta letra C. C. Del. C. C. Barra vertical. W. E. B. V. O. X. Se ok, que lugar? Capa. Pergunta. Acerto. Se ok, que lugar? Acerto. Se erro, que lugar? Capa. Perguntas. Erro. Se erro, que lugar? Erro. Jogo termina aqui? Não. Não. Confirma as alterações? Sim. 6. Pergunta 03. 7. Fim. Fim. I. Inserir editar características do lugar. Editando nome, Fim. categoria, imagem de fundo, mídia de fundo, cor do fundo, cor da letra, pontos, resposta esperada. Se ok, que lugar? Se erro, que lugar? Jogo termina aqui? Não. A única coisa que nós vamos alterar no lugar fim será se o jogo termina aqui, sim. S. I. M. Confirma as alterações? Sim. S. 7. Fim. 6. Pergunta 03. 5. 4. 3. 2. 1. Capa. Agora vamos ver como é que ficou nosso jogo. I. Inserir novo lugar. Vamos escolher a opção X. X. Executar a partir daqui. Seja bem-vindo ao Que Sobre dos Vox. Pergunta 01. Quais dos programas abaixo é um leitor de tela? A. NVDA. Word. C. Paint. A. Parabéns! Pergunta 02. Qual o editor de texto do sistema dos Vox? A. Edvox. B. Edvox. C. JogaVox. A. Você errou. Que pena. Pergunta 02. Qual o editor de texto do sistema dos Vox? A. Edvox. B. Edvox. C. JogaVox. B. Parabéns! Pergunta 02. Qual o editor de texto do sistema dos Vox? Você vê que A. Edvox. B. Edvox. C. JogaVox. ocorreu um erro.
Como nós criamos só 2 lugares, só um lugar de acerto e um lugar de erro, a lógica não permite passar para outra pergunta. Então vamos criar mais outros lugares acerto e erros para as perguntas 2 e 3. Confirma fim. S. Fim do jogo. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 1. Capa. 2. Pergunta 01. Tecla F9. 3. Acerto. 4. Erro. 5. Pergunta 02. Com a tecla F9. E inserir novo lugar. Vamos inserir novo lugar. Informe o nome do lugar. Vou botar acerto. A-C-R-O. 2. A pergunta 2. Insere antes ou depois daqui. Vou inserir depois. D. 5. Pergunta 02. Agora 6. Acerto 2. vou inserir outro lugar, F9. E inserir novo lugar. Informe o nome do lugar. Erro E-R-R-O. 2. Insere antes ou depois daqui. Depois D. 6. Acerto 2. 7. Erro 2. 8. Pergunta 03. aí vou inserir agora o acerto e o erro da pergunta 3. E inserir novo lugar. Informe o nome do lugar. Acerto A-C-R-O. 3. Insere antes ou depois daqui. Depois D. 8. Pergunta 03. 9. Acerto 3. agora eu vou inserir outro lugar, E F9. inserir novo lugar. Informe o nome do lugar. Erro E-R-R-O. 3. Insere antes ou depois daqui. Depois D. 9. Acerto 3. 10. Erro 3. 9. Agora vamos- Acerto 3. agora vamos criar os slides 8. desses acertos, Pergunta desses 03. lugares. 7. Erro 2. 6. Acerto 2. F9. I. Inserir novo lugar. E. Editar. R. Remover. M. S. Editar os slides. Vamos editar os slides. Este lugar ainda não tem nenhum slide. Não tem Posso slide, criar né? automaticamente? Vamos pedir para ele criar automaticamente, sim. S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1. Acerto 2. 1. Aí tecla F9. I. Inserir novo slide. E. Editar slide. Vamos editar esse slide. Editório slide. ESC termina. Título. Acerto 2. 1. Vou escolher a opção com as setas texto 1 e vou colocar meu texto parabéns. Figura, pontos, posição da figura. Mídia a tocar. Espera mídia. Avança automático. Efeito. Fala texto. Posição do texto. Texto 1. P-A. Del. A. A. R. A. B. É agudo. N. S. Exclamação. Vou dar um ESC, Confirma as alterações. sim. S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1. Acerto 2. 1. Dá um ESC, vou voltar para os lugares. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 6. Acerto 2. Vou agora para o erro, abaixo. 7. Erro 2. F9, I. Inserir novo lugar. opção S, S. Editar os slides. dou Enter, Este lugar ainda não tem nenhum slide. Posso criar automaticamente? sim. S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1. Erro 2. 1. Teclar F9 I. Inserir novo slide. e vou escolher a opção E, E. Editar slide. dou Enter. Editório slide. ESC termina. Título. Erro 2. 1. Vou até texto 1 e colocar a mensagem que vai estar no slide. Figura, posição da mídia, espera, avança automático. Efeito, fala texto, posição do texto 1. Q. U. E. P. E. N. A. O. C. Barra. Del. Tio. S é complexo. Del. S é complexo. Del. Barra. S é complexo. E. R. O. O. Del. Del. O. R. O. U. Exclamação. Texto 2. Texto 1. Que pena você errou. Salvar isso, Confirma as alterações.
Sim. S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. Vou. Erro 2, 1. Agora eu vou pro acerto 3 e erro 3. Voltar para os lugares, ESC. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 7, erro 2, 8, P, 9, acerto 3. F9. I, inserir, editar, M, S, editar os... Este lugar ainda não tem nenhum slide. Posso criar automaticamente? Sim. S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1, acerto 3, 1. I, F9. inserir novo slide. Editar slide. Editório slide. ESC, termina. Título. Acerto 3, 1. Até texto 1. Me espera. Avança ao efeito. Fala T. Posição do texto. Texto 1. A, R, A, B, E, S, V, O, C, S, E, F, E, R, A. Exclamação. Confirma as alterações. S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1, acerto 3, 1. Agora eu vou editar. Vou do erro 3. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar. 10, erro 3. I, inserir novo lugar. S, editar os slides. Este lugar ainda não tem nenhum slide. Posso criar automaticamente? S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1, erro 3. I, inserir novos. Editar slide. Editório slide. ESC, termina. Figura, mídia, espera, avança, efeito, fala texto, posição do texto. Texto 1. V, O, C, S, N, A, O, N, E, I, E, N, T, O, C, E. D, O, S, V, O, X. Ponto. Confirma as alterações. S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1, erro 3, 1. Voltar Editando os lugares do jogo. para os lugares. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 10, erro 3. 9, acerto Agora 3. nós vamos voltar. 8, pergunta. 7, 6, acerto 2. Pro acerto 2 e pro erro 2 vamos colocar, vamos editar. I, inserir, editar características do lugar. Editando lugar. Nome. Acerto 2. Se ele errar nesse lugar, quando ele dá enter, ele vai para a pergunta 3. Então bora lá. Categoria. Mídia, cor da, pontos, respostas, se ok, que lugar. Capa, perguntas, acerto 2. Se ok, que lugar. Se erro, que lugar. Capa, erro 2. Pergunta 02. Erro, pergunta 03. Se erro, que lugar. Pergunta 03. Então, Se como ok, que lugar. Acerto observamos, 2. se ele acertar, ele vai para acerto 2. Não, eu quero que ele vá para a pergunta 3. Então, F9. Capa, erro, erro 2. Pergunta 03. Se ok, que lugar. Pergunta 03. Então, salvo tudo. Confirma as alterações. S. 6, acerto 2. 7, erro 2. Também vou fazer a mesma edição. Editar, editando lugar. Nome. Erro 2. Cor da lei. Pontos ganho. Resposta esperada. Se ok, que lugar. F9. Capa, pergunta, erro 2. Pergunta 03. Se ok, que lugar. Se erro, que lugar. Capa, erro 2. Pergunta 03. Se erro, que lugar. Pergunta 03. Salvo. Confirma as alterações. S. 7, erro 2. 8, 9, acerto 3. Aí agora acerto 3. Quando ele dá enter, ele vai para o final do jogo. Então bora lá. Editar características do lugar. Nome. Categoria. Imagem de mídia de cor do fundo, cor da letra. Pontos ganhos. Respostas. Se ok, que lugar. F9. Capa, erro, erro 3. Fim. Se ok, que lugar. Se erro, que lugar. Capa, erro, fim. Se erro, que lugar. Fim.
Ok. Confirma as alterações. S, 9, acerto 3. 10, erro 3. Então, mesma coisa com o erro. I, E, editar características do lugar. Editando lugar. Nome, categoria. Imagem, mi, cor da pontos ganho. Resposta esperada. Se ok, que lugar. Capa, acerto, erro, acerto, erro, fim. Se ok, que lugar. Se erro, que lugar. Capa, erro, acerto, erro, fim. Se erro, que lugar. Fim. Confirma as alterações. S, 10, erro 3. 11, fim. 10, erro 3. Certo. Agora, o próximo passo é nós vamos colocar o som de acerto e de erro. Já criamos todos os nossos slides, todos os lugares. Os lugares têm todos os seus slides. Agora vamos colocar o som. 9, acerto 3. Vamos para o acerto da pergunta 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, acerto. Aí, mas só que eu não vou, se eu teclo F9, I, inserir novo lugar. eu não vou editar características do lugar. É, editar características do lugar. Eu quero editar os slides, eu quero colocar o som dentro do slide. Porque se eu colocar o som dentro do lugar, o sintetizador de voz vai ler ao mesmo tempo que o som está sendo tocado. Então vai ter confusão. Então primeiro nós temos que colocar o som dentro do slide. Então S, editar os slides. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1, acerto 1. F9, I, inserir novo slide. E, editar slide. editar o slide. Editório slide. ESC, termina. Título. Acerto 1. Figura.jpg. Posição da figura. Mídia a tocar. Aí na tecla F9 vai aparecer as opções daqueles sons que nós importamos, jogamos dentro da pasta. Clap.wav. Então clap é a tecla, o som de aplausos. Mídia a tocar. Clap.wav. Então Espera mídia. Avança automático. já fiz Alto. isso, não preciso ir lá para o final das opções, posso teclar ESC. Confirma as alterações. S, Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1, acerto 1. Então vou fazer todo esse procedimento com os slides de erro, acerto 1, de erro 1, acerto e erro 2, acerto e erro 3. Então bora lá, o procedimento. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas. 4, erro. 3, 4, erro. I, E, R, M, S, editar os slides. Editando os slides. Últimos 1, erro 1. I, inserir, editar, editório, título, figura, posição da figura. Mídia a tocar. Clap. Explode 1. Mídia a tocar. Confirma as S, editando os, Últimos lead. editando os lugares do 5, 6, acerto 2. I, E, editar, R, remover lugar. M, S, editar os slides. Editando Último 1, acerto 2. I, E, editar slide. R, remover. E, editar slide. Editório slide. Título, figura, posição da figura. Mídia a tocar. Clap.wav. Mídia a tocar. Clap. Confirma as alterações. S, Últimos lead. Editando os lugares do jogo. 7, erro 2. I, E, R, M, S, editando os Último 1, erro 2. I, inserir. E, editar, título, Erro 2, 1. figura.j, posição da figura. Mídia a tocar. Clap.wav. Explode 1 va. Mídia a tocar. Confirma as alterações. S, Editando, Últimos lead. editando os lugares do jogo. 8, perguntas. 9, acerto 3. I, inserir novo lugar. S, editar os slides. Editando os slides do jogo. Último 1, acerto 3. I, inserir novo slide. E, editar slide. Editórios, título, figura, posição da figura. Mídia a tocar. Clap.wav. Mídia a tocar. Confirma as alterações. S, Últimos lead. editando os lugares do jogo. 10, erro 3. I, inserir. S, editar os slides. Editando. Último 1, erro 3. I, editar slide. Título, figura, posição da mídia a tocar.
teclado.wav. Explode um VAV. Mídia a tocar. Explode um VAV. Confirma as alterações. S. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. erro 3, 1. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 10, erro 3. Então, já fizemos todos os nossos procedimentos, todos colocamos o som nos lugares de acerto e de erros. Vou botar para o lugar 1. 9, acerto 3, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, capa. Vou mandar executar o jogo a partir daqui, I. Inserir novo X. Executar a partir daqui. para ver como é que está o nosso jogo. Seja bem-vindo ao Que Sobre dos Vox. Dou Enter. Pergunta 01. Quais dos programas abaixo é um leitor de tela? A. NVDA. B. Word. C. Paint. Então, A. Se eu botar NVDA, se ele aceita. N. V. D. A. Parabéns! Dou Enter. Pergunta 02. Qual o editor de texto do sistema dos Vox? A. Edvox. B. Edvox. C. JogaVox. Vou errar essa pergunta propositalmente. Vou botar A. A. Você errou. Que pena. Dou Enter. Pergunta 02. Qual o editor de texto do sistema dos Vox? A. Edvox. B. Edvox. C. JogaVox. Você vê que está um erro, deu um erro, ele voltou para a pergunta 2. Então vamos ver nosso erro aqui. Fim. S. Fim do jogo. Aperte Enter. Editando. 2. Pergunta 3. Acerto 4. Erro. 5. Perguntas 6. Acerto 2. 7. Erro 2. Vamos ver. 6. Acerto 2. Acerto 2. F9. I. Inserir. Editar características do lugar. Editando. Nome. Acerto 2. Tá certo. Vai para a pergunta. Você Categoria. vem embaixo, ó. Imagem. Cor dali. Pontos. Resposta. Se ok. Que lugar? Pergunta 03. Vai pergunta 3. Se erro. Que lugar? Pergunta 03. Ok. Ok. 6. Acerto 2. 7. Erro 2. I. Inserir novo. E. Editar características do lugar. Editando. Nome. Erro 2. Categoria. Ok. Ok. 7. Erro 2. Assim, 6. tá dando erro é as perguntas. 02. Vamos editar a pergunta. I. Inserir. E. Editar características do lugar. Nome. Pergunta 02. Lá, ó. Se ok, que Categoria. lugar? Cor. Pontos. Resposta. Se ok. Que lugar? É acerto da pergunta 2, F9. Capa. Pergunta. Acerto 2. Se ok. Que lugar? Acerto 2. Se erro. Que lugar? Capa. Erro 2. Erro 2. Se erro. Que lugar? Agora Erro sim. 2. Confirma as alterações. S. 5. 6. 7. 8. Pergunta 03. F9. Editar características. Editando. Nome. Categoria. Cor dali. Pontos ganhos. Resposta espera. Se ok. Que lugar? Acerto. Capa. Acerto. Erro. Acerto 3. Acerto Se ok. 3. Se erro. Que lugar? Capa. Acerto. Erro 3. Erro Se 3. erro. Que lugar? Erro 3. Salvamos. Confirma as alterações. S. 8. 9. 10. Erro Agora 3. sim vai. Vamos botar para Opção inválida. 10. 9. 5. 4. 3. 2. 1. Capa. F9. I. Inserir. R. X. Executar a partir daqui. Seja bem-vindo ao Que Sobre dos Vox. Pergunta 01. Quais dos programas abaixo é um leitor de tela? A. NVDA. B. Word. C. Paint. A. Parabéns! Pergunta 02. Qual o editor de texto do sistema dos Vox? A. B. Parabéns!
Pergunta 03. Qual é o programa utilizado no DOSVox para acessar páginas da internet? A. JogaVox. B. PapoVox. C. VebVox. C. Parabéns, você é fera. Fim do jogo. Fim do jogo. Aperte Enter. Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 1. Capa. Então, agora nós vamos voltar para o início. ESC. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. Como você viu- JogaVox. Qual a sua opção? Como você viu, o nosso jogo está ok. Então, com as setas, D. Editar dados. escolha a opção S. S. Salvar o projeto. Salvar o projeto. Arquivo gravado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox. Qual a sua opção? Vamos sair. Confirma fim. S. Arquivo gravado. Opção: jogar, criar ou editar. Vamos jogar. Jogar. Escolha uma pasta de jogos com as setas. Cap. Cat1. DOSVox. Nosso jogo é o DOSVox. Conhecendo DOSVox. Professor Aristóteles Menezes. Versão 1.0. Jogo tutorial. Aperte Enter. Seja bem-vindo ao Que sobre DOSVox. Pergunta 01. Quais dos programas abaixo é um leitor de tela? A. NVDA. B. Word. C. Paint. Eu vou errar. C. Você errou. Que pena. Pergunta 02. Qual o editor de texto do sistema DOSVox? A. TVox. B. Edvox. C. JogaVox. B. Parabéns! Pergunta 03. Qual é o programa utilizado no DOSVox para acessar páginas da internet? A. JogaVox. B. PapoVox. C. VebVox. Vamos errar. A. Você não conhecimento de DOSVox. Dá errado aí, deu um erro. Mas tudo bem. Fim do jogo. Fim do jogo. Aperte Enter. Opção: jogar, criar ou editar. Então aí, pessoal, era isso que eu queria ensinar para vocês sobre esse pequeno joguinho com 3 perguntas. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Obrigado, até a próxima videoaula.